Irmãos, se vocês puderem abrir a Bíblia, vai projetar comigo. 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 ao 21. E é um texto que eu vou usar como referência para a gente pregar a palavra. Os irmãos recebem essa palavra da parte do Senhor Jesus. Eu sei que os irmãos têm aqui vários pastores, o pastor Rubens que nos recebe aqui, mas eu venho em nome do Senhor Jesus. Então recebe essa palavra e eu me sinto muito honrado pelo convite. E eu tenho duas palavras proféticas para essa igreja. Eu não faço isso, irmãos, assim. Eu vou várias vezes na casa de uma pessoa antes de falar alguma coisa, mas hoje eu vou tomar liberdade porque foi uma impressão muito forte que eu tive no meu coração. A primeira delas é que Deus vai dar canções espirituais para os irmãos. Os irmãos vão começar a ministrar canções de vocês aqui dentro desse lugar e vai alcançar lugares. Nunca falei isso para lugar nenhum, mas foi uma impressão que eu tive no meu espírito. Eu olhei para o pastor e falei, essas canções são de vocês? Porque eu não conheço muitas das canções. Ele falou, não são, mas a impressão que eu tive é que Deus vai dar para pessoas aqui canções proféticas que vai alcançar várias nações em nome do Senhor Jesus. Não sei como é que vai acontecer, nem quando, nem quem, mas eu creio que Deus vai usar. E uma segunda... Os irmãos testificam no coração? Amém. Talvez é você que levantou a mão, que Deus vai colocar, vai escrever canções e vai entregar talvez para alguém, e alguém vai cantar e vai ministrar essas canções. A segunda que eu tenho para vocês, é muito lindo o nome da igreja. Orvalho, não é bonito? Mas tem uma coisa que as pessoas não percebem, é essa palavra profética. Eu fiquei impressionado com o que eu vi aqui. E se você parar para avaliar realmente o que é o orvalho acontece de madrugada ao amanhecer. E o orvalho, ele nutre as árvores, os frutos, as gramas. Mas nem todos percebem o orvalho, porque ele acontece de madrugada. Isso fala que essa igreja vai crescer de tal forma que quando as pessoas perceberem, é porque aconteceu aonde elas não viram, vai alcançar pessoas que elas não viram, porque ela aconteceu de madrugada. Mas de manhã, quando eles virem, eles vão ver o florescer daqueles frutos que serão grandes em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra? Eu creio no fundo do meu coração, foi a impressão que eu tive. E eu quero falar que, ora para comprar essa área aqui, irmãos. Essa área é de vocês, não é de ninguém não, é de vocês. Amém? Na hora que eu virei ali na esquina, eu fui olhando a área, eu fui olhando o prédio, eu falei, Deus, esse pessoal aqui, não sei o que vai acontecer, mas Deus vai dar para esse povo. Vocês vão prosperar a tal ponto, irmãos, que vocês vão chegar e falar, pastor, eu quero comprar, eu quero abençoar a igreja. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar pela palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os meus irmãos. Acredito, Deus, na vida, na unção, que seja liberado aqui, Senhor Deus, algo que transforme e que toque aos corações aqui. Deus, mas que acima de tudo, seja a palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte, aqui nós temos dois homens, e eu ministrei sobre esses dois homens na nossa conferência em dezembro. Então, e agora essa é uma outra mensagem, novamente esses dois homens. A palavra de Deus diz, partiu pois Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Versículo 20. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Pode voltar lá para mim então no versículo 19. A Bíblia fala então de dois homens, Elias e Eliseu, isso fala de um encontro de gerações aqui. E é sempre responsabilidade dos mais velhos capacitar, instruir, alimentar, ser o referencial para a próxima geração.
Elias é a primeira geração, aonde então ele passa o cajado para uma próxima geração. Esse é o encontro de duas gerações, ou se você quiser de uma forma mais profunda, você pode enxergar duas dispensações aqui. Uma que aponta para a lei e uma que aponta para a graça, mas eu não vou nesse aspecto hoje. O que eu quero te falar é que nenhuma geração precisa falar que foi mais importante do que a outra. O meu papel hoje é que os meus discípulos sejam melhores, que os meus discípulos saibam mais, que os meus discípulos possam ir mais adiante. Esse é um coração verdadeiro de um pai. Um pai, quando vê o filho tendo êxito, ele não tem uma competição. É a certeza de saber que você é amado pelo pai. O pai se satisfaz para que os seus filhos sejam maiores. Pastor, mas baseado em quê? Jesus fala que nós faríamos obras o quê, irmãos? Maiores. Interessante que a alegria do pai é que o seu filho seja o quê? Maior. Que o seu filho alcance, que seu filho tenha, que seu filho desfrute. Esse é um coração genuíno, irmãos. Então, na sua célula, você não precisa ter um aspecto de competição. Você não precisa competir com seus filhos. Você só tem que entender que é a sua obrigação que seus filhos sejam maiores, que seus filhos tenham experiências maiores, que seus filhos sejam mais prósperos, que seus filhos tenham a compreensão da graça e da bondade de Deus muito mais do que nós. Posso ouvir um amém? Então, Elias e Eliseu é um confronto de duas gerações. É o mais velho capacitando o mais novo. É o mais velho mostrando a experiência para o mais novo. Isso é alegria. A palavra de Deus diz então, o filho de Safate, que andava lavrando 12 juntas de bois. Isso aqui, irmãos, tem algo profético aqui. 12 na Bíblia, tem dois números que são, aliás, vários números são proféticos, mas dois deles, eles têm uma mesma conotação, em um aspecto natural e um espiritual. O número 7 na Bíblia, ele fala de ciclos. O 7 aponta para um ciclo perfeito. E esse ciclo perfeito, mas ele aponta para o que é natural. O número 7 na Bíblia. 7 dias o Senhor estabelece todas as coisas. Então, e 7 anos na vida de qualquer um, e parece que aqui a igreja está completando 14 anos. Então ela está completando 2 ciclos de 7. Ou seja, isso é um recomeço que está acontecendo agora. Então é o terceiro ciclo começando. Então o número 7 tem esse aspecto. É um ciclo perfeito, mas ele aponta para algo natural. Mas o número 12 também significa um ciclo perfeito. Só que de forma espiritual. 12 apóstolos, 12 tribos. Os irmãos entenderam o 7 e o 12? Então o 12 aqui é um ciclo perfeito, mas aponta para algo espiritual. A palavra de Deus então diz que o seguinte, que ele andava lavrando com 12 juntas de bois. E esse aqui, irmãos, esse 12 já aponta que o que acontece na vida dele, o trabalho dele também já tinha um aspecto espiritual. O seu trabalho tem um aspecto espiritual. O que você estuda, o que você faz tem a ver com o propósito de Deus. Vou te dar uns exemplos. Eu estudei numa faculdade que eu não gostei do curso. Aí voltei para uma outra faculdade, fui fazer uma outra faculdade, mas mal sabia eu que aquela faculdade, Deus já tinha algo que tinha a ver com o meu futuro. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu morei na Inglaterra. Morei 1 ano para aprender inglês. Voltei para Goiás e fiquei pensando, o que tem a ver minha vida ter aprendido inglês? Estou morando em Goiás, o que vai fazer com esse inglês em Goiás? Aí depois de muito tempo, eu vou para uma faculdade. E aí olha que coisa maravilhosa. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o que facilitou para mim? Falar inglês. E a faculdade? Eu me legalizei nos Estados Unidos, primeiramente por causa do meu curso superior. Se eu não tivesse essa faculdade, e não era qualquer curso, tinha que ser o curso que eu fiz. O segundo curso que eu fiz era administração, e era um visto especial. Então havia o quê? O conhecimento do inglês com a faculdade. Então tudo que você vive, aonde você estuda, a família que você está inserido, o bairro que você mora, aonde você trabalha, tem algo espiritual para quem tem discernimento espiritual. E eu quero te contar uma coisa, o seu trabalho é abençoado porque você trabalha naquele lugar. E o seu chefe tinha que te dar um aumento. Posso ouvir um amém? Poxa vida, esse amém foi mais... Por que na hora que eu estou pregando, vocês não falam um amém desse jeito?
Meu Deus, aí, alimenta minha fé, irmãos, eu achar que a pregadora é bom. Quantos aqui querem prosperar? A minha esposa que fala, amor, você tinha que pregar mais sobre finanças, prosperidade, você tem uma unção, recebe em nome do Senhor Jesus. Poxa vida, irmãos. Recebe aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Então, 12 significa que havia algo que Deus já indicava espiritualmente. Esse é o aspecto. Segundo dele, irmãos, a Bíblia fala que ele estava trabalhando, lavrando a terra, cultivando a terra. Isso é uma coisa importante. Deus não chama gente à toa. Porque o que muita gente fala? Quando eu tiver tempo, eu sirvo a Deus. Pastor, o senhor sabe o meu coração, mas eu trabalho demais. Pois é, meu irmão, essa é a oportunidade agora de você mostrar quem é primeiro na sua vida. Deus não chama gente à toa. Quando eu tiver tempo, quando eu aposentar, quando eu alcançar, quando eu conquistar, quando eu prosperar, quando eu comprar, quando eu for promovido, você morreu. Passou o tempo e você não desfrutou o que Deus tinha. Eu vou te contar algo. Deus me chamou numa época eu envolvido com trabalho. E eu trabalhava com gado, né, para não fugir do... Eu só mudei os animais agora. Eu cuido de cordeirinhos de Jesus. Não te chamei de animal não, irmãos. Chamei de cordeiro. Amém, irmãos? Amém, já foi irritado, você viu? Incrível, irmãos. Então, a Bíblia fala que eles estavam o quê? Trabalhando. Deus está olhando para aqueles que estão trabalhando. E aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Então, eu tenho que entender, irmãos, que Deus me chamou realmente para isso. E aonde você está, irmãos, tem algo que Deus vai fazer. E Deus vai te dar conexões que eu não tenho. Deus vai te dar acessos que eu não tenho. Deus vai te dar lugares e posições que eu não tenho. Mas Deus te colocou ali para ser instrumento de Deus. E olha, irmãos, Deus vai te prosperar para um propósito. Deus vai te colocar em um trabalho para um propósito. Deus vai te transferir de posições para um propósito. Por quê? Porque Deus não chama gente à toa. Deus chama gente para ser conexões, para ser instrumentos. E olha, irmãos, uma coisa fantástica. Deus, Ele usa pessoas para mostrar o seu amor. Ele usa gente para te abençoar. Ele usa gente para mostrar a graça, o favor na sua vida. A família que você está, o filho que você tem, as conexões que você tem, o pastor que você tem, a pastora que você tem. Deus colocou para um propósito, para mostrar a bondade e o amor na sua vida. Amém? E assim, é impressionante. Estava chegando, na hora que eu parei o carro aqui. Aí veio, eram duas irmãs e uma criança. Uma delas chama Juliana. Aí elas chegaram. Aí eu vi que uma ficou mais constrangida, a outra já falou, pastor, nós viemos lá da Praça da Bíblia, porque eu sabia que o senhor ia pregar aqui, a gente veio de longe. Falei, poxa vida, Deus já começa a mostrar que me ama. Eu nem entrei no prédio, já veio gente me ouvir pregar. Isso é bondade demais, irmãos. Isso é amor, é Deus falando assim, meu filho, eu te amo, eu vou mostrar para você, eu vou mandar gente de longe para mostrar o meu amor para a sua vida. Olha que coisa fantástica. Fala se isso não é bondade de Deus. Eu sou muito amado, irmão. Se você não é, eu sou demais. Mas eu quero te contar algo. Para de dar desculpas para Deus. Deus quer usar você. E talvez você está me olhando, Deus já te chamou. Deus talvez te chamou ao ministério. Você não respondeu. O tempo passou. E você talvez esteja achando que não há mais tempo. Eu estou aqui para te falar. Há tempo, sim. Há tempo, e Deus vai remir o tempo, e eu libero uma palavra sobre você. O que você não respondeu há 10 anos atrás, em 2 anos, Deus vai te dar uma grande colheita em nome do Senhor Jesus. Amém, é tempo de responder. A palavra de Deus então continua dizendo que havia juntas de bois. Essas juntas, tem vários tipos de juntas de bois, mas tem uma que chama jugo. E a Bíblia fala em Mateus o seguinte: tomai o meu jugo que é leve. O que é o jugo? Os goianos aqui vão entender. Vocês já viram o boi puxando carroça? Como é que é aquele jugo que fica na cabeça do animal? E aí eles conectam animais parelhados. Geralmente eles colocam de 2 a 2 para puxar uma carroça.
Aqueles carros de bois, perdão. O jugo, então, é aquela forquilha que é colocada na cabeça aqui no pescoço do animal. Mas geralmente é colocado no animal do lado. Para quê? Para que os dois tenham o mesmo ritmo, que os dois tenham a mesma constância. Então, em Mateus, quando é dito, tomai o meu jugo que é leve e suave, está falando o seguinte: anda com o Senhor, porque todo peso é sobre ele. E quando se coloca jugo em dois animais, é o mais velho andando com o mais novo. Olha que interessante. Porque o novo, ele tem aquela coisa assim, o novo é o seguinte: chega uma pessoa assim, vamos quebrar essa parede, ele sai metendo a marreta, pá, 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 porque ele tem força. O mais velho, ele estuda engenharia, fala, não, essa parte não é só esse pedaço. O mais novo, então, ele é muito afoito, ele tem muita força, muito vigor. Mas então, quando você coloca um animal mais velho com um animal mais novo, ele vai dando ritmo no compasso. Porque não adianta correr, porque o que é um boi? O boi, ele é constante e forte. Então ele vai no passo mostrando para o mais novo, porque os dois estão com a forquilha. Mas o peso maior está no mais velho. Isso aponta para Cristo. Por isso que ele fala, toma meu jugo que é leve e suave. Ele levou sobre si todo o peso, toda a condenação. Posso ouvir um amém? Então nós vamos andar ao lado do Senhor, porque ele já colocou sobre ele todo o jugo e todo o peso. E aqui, quando eu olho para isso aqui, isso fala também sobre jugo. Fala sobre peso, que estava distribuído entre dois animais. E duodécima, aonde que está aqui? Aqui, olha só. A Bíblia diz, com 12 juntas de bois, adiante dele estava com ele a duodécima. O que é a duodécima? São animais que estão lado a lado. Então, quando você vê o 12, não era que eram 12 animais. Na verdade, era múltiplo de 2, por isso que era duodécima. Não eram 12 animais, eram 24 animais. E a Bíblia fala que Eliseu, ele estava trabalhando no 12º animal. O que isso aponta de novo, irmãos? Havia então pares 1, pares 2, pares 3, até o 12º. Haviam 24 animais. Mas no 12º, Eliseu estava trabalhando. Isso aponta para algo que ele seria usado de forma espiritual por conta da duodécima. Os irmãos estão comigo ou eu estou muito confuso aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então há algo profético aqui, irmãos, sempre alinhado. Os seus afazeres têm algo profético. Talvez hoje você não entenda, mas quando você olhar para trás, você vai falar, eu entendi por causa daquela conexão. Eu entendi por que eu me afastei daquela pessoa. Eu entendi por que eu me aproximei daquela outra. Eu entendi por que eu escolhi isso. Eu entendi por que aquela célula aconteceu isso. Eu entendi aquela mensagem hoje. Não estou entendendo o que eu estou dizendo? Então, ele estava trabalhando na duodécima, algo espiritual que Deus iria fazer na vida dele. Eu estou olhando para trás, mas está aqui, gente, desculpa. Está aqui na minha frente, irmãos. Não, na verdade é porque eu já sei de cor. Eu estou olhando para baixo só para refletir. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Aí aqui, irmãos, na verdade, quando você vê todo o contexto, Elias tinha sido reprovado, essa é a verdade. Chegou no momento, ele não respondeu certo a Deus e Deus fala que vai levantar um próximo. E nesse levantar o próximo, a Bíblia mostra aqui então que Elias passa por Eliseu, percebe algo. O que isso significa na Bíblia? Tudo que está na Bíblia, irmãos, não é o acaso. Existem então momentos na sua vida que você vai passar por pessoas, se conectar com pessoas que vão mudar o seu destino por completo. Seu destino pode ser mudado por completo hoje. Como? Não sei. Seu destino, seu propósito, seu futuro. Hoje eu posso falar, meus 3 filhos são americanos. O destino dos meus filhos mudou por completo. Um goiano que sai do estado, vai lá, comedor de piqui, aleluia. Tá vendo? O goiano sabe o que eu estou falando. E aí vai para os Estados Unidos e agora o destino dos meus filhos mudaram por conta de um encontro profético com uma série de pessoas. Nunca ignore os encontros e as conexões que Deus vai estabelecer na sua vida. Não é o acaso. Tem um motivo de eu estar pregando aqui. Não sei o que Deus vai fazer nessa conexão. Né? E eu falei ainda para o pastor, falei, olha, não fique domingo fora. Não fique domingo fora, não fique domingo fora. Aí quando eu marquei com ele, era para eu vir pregar numa sexta. Pastora Luiz desmarcou a nossa reunião. Aí eu fui comprar a passagem para chegar aqui segunda-feira. Irmãos, a passagem na hora que eu fui comprar, para vir para cá, estava 15 mil reais. E mais um pedaço do meu rim.
15 mil reais, mais a volta, mais 5, era 20 mil reais. Eu falei, tem uma coisa errada. Aí eu olhei para comprar antes. Aí a passagem ficou barata. Aí eu voltei de ter alguma coisa errada. Vou de novo a segunda-feira. 15 mil reais. Volta a passagem para comprar. Aí o que está acontecendo aqui? Orvalho. Que chegou de madrugada. Mas foi, na hora que eu comprei, eu liguei. Falei, irmão, olha, eu posso estar aí. Aí ontem, sei lá, eu tive uma reunião com o pastor Luiz. Mas o que foi que você chegou mais cedo? Falei, pastor, porque ele sabe que eu não fico domingo fora. Falei, pastor, 15 mil reais. Tive uma direção de Deus. Deus falou comigo. Irmãos, eu vou te contar. Deus, e se você entrar agora, você compra uma passagem. Para segunda, amanhã, faz o teste, deve estar uns 5 mil reais. Abaixou. O que é isso? Irmãos, nós não entendemos as conexões. Mas as conexões podem mudar destinos. Pode mudar a sua história hoje. Alguma coisa. Quantos visitantes tem aqui? Levanta a sua mão. Quero falar para você. Você veio aqui, não foi à toa, Maurício. Deus te trouxe aqui para mudar seu destino. Juliana, Deus não trouxe você aqui para você me ouvir pregar, foi para mudar seu destino. Os visitantes que vieram aqui, vocês não vieram aqui porque você quis. Não, Deus fez um arranjo divino para mudar sua história hoje. Você que é membro dessa igreja, você veio aqui porque você é esse orvalho que de madrugada, mesmo que as pessoas não veem, você está alimentando muita gente em nome do Senhor Jesus. É profético o que eu estou falando, irmãos. Você é o orvalho. Você é aquele que as pessoas nem percebem. Eu vou te contar uma coisa. Eu acredito que eu sou orvalho. Eu sou orvalho. Porque eu fiz coisas que ninguém nunca viu, ninguém nunca imaginou. Mas eu estava alimentando pessoas. E uma hora os frutos vêm. Uma hora os frutos chegam. E eu quero falar para você que está me ouvindo aqui. Uma hora o fruto vai vir e você vai falar, valeu a pena, Senhor. Você é um orvalho. Posso ouvir Deus falando com vocês? Palavra... Irmãos, os irmãos estão entendendo bem? Então tá bom. Qualquer coisa a gente prega em inglês. Mas tem que chamar um, porque eu também... Engraçado, eu prego em inglês. É muito engraçado. Meu inglês é ruim. Sotaque carregado. Aí o pessoal fica me olhando, eu estou achando que não está entendendo nada. Aí eu falo, irmãos, se você não está entendendo, você precisa mais de Deus. Para você ver o que é a lei e a acusação, né? E todo mundo fala, oh Deus, muda minha mente, meu coração. Oh Jesus, muda a minha vida, né? Elias passou por ele e lançou o manto. Irmãos, olha que interessante. A história de Eliseu, ela tem um marco muito grande, é um manto. Porque esse manto aqui é o mesmo manto que fica para Eliseu, e é o mesmo manto que ele começa agora a fazer sinais. Então o início ministerial dele já era o indicativo do que Deus iria fazer lá na frente. O seu início ministerial, o que queima no seu coração. Por que queima no seu coração as nações? Por que queima no seu coração o louvor? Por que queima no seu coração liderar uma célula? Por que queima no seu coração ser uma pessoa que dá testemunho no meio dos empreendedores? Por que o seu coração queima pelas crianças? Por que o seu coração queima? Sabe, isso tudo já é indicativo do que Deus vai fazer na sua vida. São sinais, fique então atento. O que queima no seu coração quando é dito? Pastor, eu tenho uma vontade de pregar. Parabéns, você é um pastor, se não te contaram. Sabe o que significa pastor no original? Aquele que leva o alimento, só isso. Quantos levam alimentos aqui? Você é um pastor e uma pastora. Amém? Então preste atenção. O que Deus vai fazer na sua vida tem a ver com o início. Lembra lá que eu falei? Que Deus não chama gente à toa. E o que queima no seu coração é que Deus vai te usar, irmãos, e as coisas vão acontecendo num arranjo divino. O que queima no seu coração? Quando eu estou aqui pregando, o que Deus está te trazendo à memória? O que Deus está falando com você? A única coisa que eu posso te falar, o tempo não passou, o tempo é hoje. Pastor, eu não fiz, vai fazer a partir de hoje. Eu vim para trazer fome, desejo no seu coração hoje. Vocês estão recebendo essa palavra? Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz, então Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, versículo 20.
Então deixou este os bois e correu após Elias. Vou te contar algo, irmãos. A gente está na dispensação da graça, mas tem alguns equívocos que as pessoas, às vezes, por falta de revelação mesmo, ou ensino errado, ou uma crença errada, porque não existe neutralidade, irmãos. A sua crença, ela determina muita coisa, mas se você começar a acreditar em coisas que não estão alinhadas com Deus, eu vou te falar, é baseado no que você crê, não tem neutralidade na crença. Mas, irmãos, então deixou este os bois. Para você responder diante de Deus, algumas coisas vão ter que ficar para trás. Mas a gente não quer. Senhor, mas eu tenho que abrir mão, desculpa. Sim, vai ter que deixar para trás. Mas eu vou te falar, Deus nunca fica devendo nada para alguém. Deus não é um Deus de dívida, Deus é um Deus de multiplicação. Então, o que você deixar para trás, não preocupa, vai ser multiplicado em o nome do Senhor Jesus. O que significa isso? Não tem como eu avançar em algumas áreas sem deixar outras. Mas eu não estou falando aqui de abandono, eu estou falando de conclusão. Você vai perceber aqui que, na verdade, Eliseu, quando ele faz, você vai perceber que ele não simplesmente não é um abandono, você vai perceber uma conclusão na vida. Nós precisamos aprender a concluir os ciclos da nossa vida. Mas toda vez quando a gente não conclui, a gente aborta o processo. Já viu pessoas que vai, aí volta de novo lá no final da fila. Aí ela vai, ela volta, vai abortando os processos, e esses processos vão atrasando. E a resposta é sua, não tem jeito de avançar sem deixar algumas coisas para trás. Você vai deixar, querendo ou não querendo, algumas coisas vão ter que ficar para trás. Essa igreja, eu te falo, irmãos, para chegar ao que Deus está fazendo aqui, eu estou impressionado, irmãos. Irmãos, alguma coisa, pergunta depois para os pastores, o que eles deixaram para trás? As pressões, as críticas, as acusações, as mentiras, tantas coisas que vieram na cabeça deles. Mas eu louvo a Deus, porque eles entenderam que Deus estava chamando para algo maior. Algumas coisas ficarão para trás mesmo. Algumas coisas, irmãos, para eu ir para os Estados Unidos, para minha esposa, irmãos, nós saímos daqui, minha esposa estava grávida. Para vocês terem ideia, nós chegamos nos Estados Unidos 1 mês e 10 dias depois o meu filho nasceu. Então você imagina então como é que ela chegou nos Estados Unidos. Então foi difícil para ela deixar para trás pai, mãe, família. Mas irmãos, não tem jeito, o ministério vai ter coisas que você vai ter que abrir mão. Estou falando que é simples aqui, irmãos? Não, mas olha só, então deixou os bois, preste atenção aqui, irmãos. Alguém me ajuda aqui? Alguém sabe quanto que está a arroba hoje de um boi? 300, mas caiu mais? Goiás. Então me ajuda a fazer uma conta aí, alguém aí. Pega a calculadora. Faz aí, vamos colocar um boi de 18 arrobas, pode ser? 18 arrobas vezes 300, multiplica. Vezes 24. Ele deixou para trás aqui, irmãos, cerca de 130 mil reais. Mas presta atenção, esse boi que a gente está falando é boi de corte. Esse boi aqui era mais caro, porque era um boi de trabalho. Não vou nem falar que valor. E ele então, o que é a cabeça dele? Deus me chamou. Eu não estou falando que você tem que deixar, irmãos, aqui, seu trabalho, seu dinheiro. Porque eu acredito que algumas pessoas, Deus vai usar no ambiente da igreja para prosperar muito mesmo, amém? Então, não estou falando aqui que você, mas para algumas pessoas sim. Então, ele já começa o ministério dele, irmãos, deixando uma oferta para trás de 130 mil. Imagina aqui os que estão visitando aqui. Pode ficar tranquilo, viu, irmãos? Não vou fazer apelo, traz aqui na fogueira, vamos queimar e tal. Não, pode ficar tranquilo. Aí você está visitando aqui, Deus fala, eu sabia, eu sou pastor. Aí eu falo, então vamos começar o ministério, então, deixando os bois para trás. Traga uma oferta de 130 mil reais. Vamos comprar essa área do lado. Eu não estou falando que você tem que fazer isso, mas eu estou te falando que foi o que ele fez.
Eu não estou falando aqui que você é obrigado a isso ou aquilo, mas você sabe o que tem que ficar para trás. Você sabe as pessoas que tem que ficar para trás. Você sabe o CPF que tem que ficar para trás. Você sabe os relacionamentos que tem que ficar para trás. Você sabe as amizades que tem que ficar para trás. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Desculpa, não é o que você queria ouvir. Você queria ouvir restauração aqui agora, né? Ah, pastor, mas meu namorado, ele é tão bonito, ele é quase crente. Quase crente, mas a minha família não aceita, mas ele é quase crente. Já ouviu essa história? É que eu olhei no Facebook e estou mandando recado para os irmãos. Brincadeira, viu, irmãos? Esse dia eu fiquei sabendo que tinha um profeta que olhava, né, no Facebook para ficar profetizando na igreja que ia. Falei, ô meu pai do céu, eu tenho mais o que fazer da vida. Então preste atenção, não tem como conquista sem deixar para trás. Vou concluir. Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. É tão interessante, irmãos, que tem dois momentos aqui na Bíblia, exatamente com essa mesma situação. Um chega para Jesus e fala, deixe-me enterrar os meus pais. O que Deus fala para ele? Jesus fala. Deixa o quê? Mas peraí, aí o outro pede deixa eu dar um beijo. E aí o que ele fala? Elias respondeu, vai e volta. Mas lá, Jesus fala o quê? Olha, não tem jeito. É outro nível. Quer andar comigo é assim, é agora. Não vai não. Mas nesse momento aqui, você percebe que Elias fala, vai e volta. Irmãos, isso é a maravilha do Evangelho. Não existe uma regra aqui. Existe Deus trabalhando com você de forma pessoal, única, no seu coração, sabendo o que você precisa. Para uns vai lá e conclui, para outros não. É agora o tempo de oportunidade. Isso é a multiforme graça maravilhosa de Deus. Eu vou te contar como é que Deus faz comigo, irmãos. Meu pecado não é assim, né? Eu contei isso lá na conferência de dezembro. Aí o pessoal está mais interessado em saber qual que é meu pecado do que a história que eu estou contando. Que assim, Deus, quando eu erro, irmãos, algumas pessoas demoram Deus tratar. Parece assim, é como se fosse uma bomba. Imagina o seguinte, algumas pessoas pecam, Deus faz assim, ó. Bum. Quando eu peco é assim, ó. Bum. Porque eu já percebi que Deus tem pressa comigo em algumas coisas. Deus tem pressa comigo em algumas coisas. É a maneira que Deus fala comigo. Não sei qual é a maneira que Deus fala com você. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas aqui o texto diz o seguinte, mas deixa beijar minha mãe. O que significa ir lá na minha mãe? Ir lá na minha mãe está falando o seguinte, para eu começar a andar em um novo nível com pessoas que falam na minha vida, eu preciso encerrar com outras pessoas que falam na minha vida. Igrejas hoje, infelizmente, as pessoas trocam de igreja como se trocasse de roupa. E elas não concluem com o seu pastor e chegam num lugar e falam assim, não pastor, você é uma bênção na minha vida, porque você é a sua palavra, você é isso. Aí quando você pergunta, você concluiu da igreja que você veio? Não. Vou te contar, irmãos, na nossa igreja eu não aceito pessoas que venham andar conosco sem antes concluir de onde veio. Porque se alguém não honra na saída, não honra na entrada. É simples assim. Então, irmãos, existem processos na sua vida que você vai ter que concluir com algumas pessoas. Eu vou concluir, vou resolver. Para um novo nível de unção e de graça e de poder de Deus, eu preciso concluir. Irmãos, não tem jeito. E as janelas que às vezes a gente deixa em aberto, é preciso encerrar no coração. Pastor, você está falando para eu procurar fulano de tal? Não, estou falando. Existem coisas que você resolve, você e Deus. Vou te dar um exemplo. Um pastor nosso, não vou falar o nome dele, porque, se bem que eu ouvi na rádio o testemunho dele. Ele namorou com uma menina há muitos anos. E eu não sei se ele chegou a ficar noivo dessa menina, mas eles terminaram o relacionamento. Ele encontrou uma outra pessoa e casou. Muito rápido. 12 anos se passaram, ele orando, percebeu, Deus colocou no coração dele que ele tinha que concluir algo no passado. Ele ligou para essa mulher, 12 anos depois, falou, olha, não sei se você vai entender, mas hoje eu sou crente
E Deus falou comigo que eu estou te ligando para te pedir perdão, porque eu acho que eu criei expectativas em você. A mulher respondeu para ele, tem 12 anos que eu esperava por essa ligação. Aquela mulher parou a vida dela, 12 anos esperando isso. Mas olha, isso não é algo, irmãos, que eu aconselho que você faça, ligar para pessoas do seu passado, porque você pode despertar coisas no seu coração que não são boas. Entendeu o que eu estou dizendo? Nessa área de relacionamento existem coisas que você dobra seu joelho e fala com o Senhor Jesus. Resolve no coração. Mas existem coisas que você precisa resolver. Precisa resolver. Irmãos, Deus é um Deus que não vai ferir os seus próprios princípios. A Bíblia fala que para multiplicar, lá em João capítulo 6, quando vai ter a multiplicação dos pães e dos peixes, né, e quando o Senhor chega para Filipe e pergunta o que daremos, e aí ele fala, não nos bastariam 200 denários, aí depois eles chegam lá, André fala, olha, tem um jovem que tem um pão aqui e um pouco de peixe, e aí só que antes de multiplicar, lá em Marcos a Bíblia diz que ele mandou que se assentassem em rodas de 50 e de 100. Por que Deus mandou se assentar em rodas de 50 e de 100? É porque Deus é um Deus de ordem. Para que haja multiplicação, primeiro ele tem que pôr ordem. O que Deus fez lá em Gênesis capítulo 1, você vê dos versículos 1, 2 e 3? Que havia caos, que havia trevas, e o Senhor então manda o quê? Que haja luz, ou seja, Deus no ambiente dele, para manifestar a multiplicação, ele tem que colocar em ordem a casa. O que significa então beijar pai, mãe, concluir? Eu vou concluir a minha vida, vou colocar em ordem a minha vida, para eu experimentar agora de uma grande multiplicação. Quantos estão aqui no ano da multiplicação? Mas não tem multiplicação no meio da baderna, no meio da bagunça, no meio da confusão. E tem gente que a vida inteira é uma bagunça, é uma confusão. Então quando ele vai lá e fala, vou beijar meus pais, eu estou começando a minha vida de forma apropriada. Eu honrei minha fonte, eu reconheci o tempo, mas Deus manda agora que eu tenha uma nova fonte. Vocês estão comigo, irmãos? De verdade. Estou terminando, para você não ficar agitado. Poxa, só quem falou vai prosperar tanto. Não, acabou. Foi aqui um miolozinho aqui, eu vi prosperidade, bênçãos, favor, multiplicação. Vocês não ficam atentos às oportunidades que Deus traz, irmãos. Vocês não recebem aqui o piquizeiro, que gosta de piqui. Vou dar mais uma oportunidade. Estou quase acabando, irmãos. Poxa vida, eu vejo tanta prosperidade nesse lugar, Senhor. Engraçado, eu fico atento ao que Deus fala, né? Domingo passado eu estava pregando na igreja, e aí aconteceu algo tão lindo. Nós estamos no meio de uma construção lá no nosso prédio, e nós compramos um prédio por $2.700.000, e a gente já gastou até agora $1,5 milhão na construção que a gente está fazendo. E aí agora ficou faltando $185 mil. E aí eu estava contando para a igreja que na semana passada eu estava reunido com os pastores e nós ministramos somente sobre finanças, na vida do pastor da igreja, sobre os dízimos, como administrar a igreja e tal. Aí no final eu falei, irmãos, quando você prega sobre fé, você faz um apelo sobre fé. Quando você prega sobre salvação, você faz um apelo de salvação. Mas era só pastores mesmo, só o nosso grupo lá de discipulado. Falei, olha, a gente falou sobre dinheiro, então nós vamos fazer uma oferta. Pensei em levantar uma oferta para a pastora Luiz, pensei em levantar uma oferta para a vinha. Aí um pastor falou assim, não, eu vou levantar aqui, pastor, a gente tem que levantar uma oferta para o prédio, para a construção. Falei, nossa, testifica. Na hora testificou, irmãos. Mas aí o que aconteceu? Eles levantaram essa oferta para a nossa igreja, aí no domingo eu comecei a receber mensagem dos pastores. Eles nunca tiveram uma oferta tão alta quanto eles tiveram nesse domingo. Semente é uma coisa que você não anula. Aí eu contei para a igreja, e aí eu coloquei o áudio dos pastores. A igreja começou a gritar. Foi a maior oferta que nós levantamos na nossa igreja naquele dia. Você sabe que uma coisa vai gerando outra e vai alimentando outra. Eu não sei por que eu falei isso, eu estava falando de prosperidade. Deus vai prosperar vocês. Lembrei. E aí na hora que eu estava, antes de pregar, eu falei, irmãos, estava falando de milhões. Aí eu falei, olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Para algumas pessoas, aprendam a lidar com milhões
Porque Deus vai te levar num patamar de prosperidade tal que você já tem que se habituar a falar e a escrever e entender sobre milhões. Alguém recebe essa palavra? A palavra foi para lá, daqui foi do orvalho e das canções. Quem sabe ainda o Senhor fala aqui no final. A palavra de Deus então diz: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fez contigo. Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois. Isso é profético, irmãos. Tomai o meu jugo que é leve. E o que ele fez aqui agora, irmãos? Tomou a junta de bois, os imolou e com os aparelhos dos bois. Quais aparelhos é esse? Os aparelhos que ficavam nos animais. Isso aqui já é algo profético, isso aponta para a graça. Que Deus não tem acusação e nem peso mais sobre nós. Nós somos nova criatura, nós somos filhos. Mas olha só, a Bíblia fala então que ele tomou os bois e ele já fez uma oferta. Irmãos, esse rapaz era novo. Baseado em quê, pastor? A Bíblia não conseguimos identificar algumas coisas, mas nós percebemos, naquela época, os homens casavam cedo e assumiam responsabilidades muito novos. E ele aqui já era um homem próspero. Ele era novo, trabalhador, honrava a família e próspero. Olha a característica de Eliseu. Deixa beijar meus pais, honra a fonte, honra pai e mãe. O cara estava trabalhando, homem trabalhador, gente que trabalha, pega no pesado, faz a coisa acontecer, assume a responsabilidade na casa. Ele já tinha patrimônio, mas ele entendeu que o chamado de Deus era maior do que qualquer história. E a Bíblia fala o seguinte, que ele pegou então os animais, ele pegou os aparelhos, cozeu as carnes, ele fez um churrasco. Churrasco é de Deus. Vocês estão convidados para a gente ir numa churrascaria, minha família, hoje. Deus falou comigo agora. Deus falou com mais alguém aí? Perdeu a oportunidade de te chamar para jantar comigo, mas não vai mais não, tá vendo? Perdeu a oportunidade. Presta atenção. O que ele fez, irmãos? Ele veio e entregou tudo, mas engraçado, o que as pessoas falariam? Não, pastor, ele podia ter deixado para os pais os animais. Ele podia ter dado para alguém. Que desperdício é isso? Irmãos, o mundo enxerga como desperdício. Diante de Deus, ele entende uma semente. Mas tem mais. Olha o que a Bíblia diz. Que ele entregou, ele fez a comida e ele deu ao povo. Fala assim, ao povo. Isso aqui é muito importante. A Bíblia não menciona o nome para quem que ele serviu. Vou te contar algo. Antes de Deus te levantar, você vai servir a muita gente que o mundo não sabe nem o nome. Isso significa, irmãos, que lá na sua célula... Não, vou falar do trabalho com crianças. As crianças, elas não sabem, talvez, o nome da tia, da líder. Mas uma coisa é certa. Essas irmãs estão servindo e amando essas crianças. Estão dedicando na vida dela. Qual é o nome dessas crianças? Talvez nem saibam os nomes. Mas, irmãos, nenhuma semente fica sem colheita diante de Deus. Eu liderei células, irmãos, que eu não me lembro do nome de todo mundo, mas eu dediquei. As pessoas não sabiam, mas eu dediquei, eu trabalhei, eu investi. E eu fui assim, eu cheguei na igreja, na videira, irmãos, sem nome, quem eu era, o que eu tinha. E eu lembro dos irmãos cuidando, investindo na minha vida. O Marcos Botelho, que foi um pastor que caminhou entre nós, investindo, amando a minha vida. Quem que eu era? Eu era só um povo no meio daquele. E aquele irmão dedicou, me amou, serviu. O Rogério foi lá, cuidou, amou, investiu na minha vida. O pastor Naor cuidou, amou. Quem que eu era? Eu era só um rapaz, sem saber o que eu ia fazer no meu futuro. Eu era só um rapaz perdido no meio de tantas milhares. Mas Deus olhou para mim, Deus levantou pessoas para me abençoar. E eu vou te contar uma coisa. Talvez ninguém esteja vendo o que você tem feito, mas Deus está contabilizando tudo.
tudo. Às vezes você já ficou, nossa, mas ninguém se lembra de mim, ninguém se lembra do meu sacrifício, ninguém se lembra da minha dedicação. Se você está esperando dos outros, você vai perder de quem realmente pode te dar. Se a sua expectativa está em receber reconhecimento dos outros, cuidado para você não perder aquele dia, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Pai. Irmãos, o que importa nós fazermos é diante de Deus. Irmãos, eu já fiz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Irmãos, aonde as pessoas não viram, mas Deus viu tudo. Irmãos, e não falta nada. Irmão, diante de Deus não falta nada. É um cuidado, é um zelo. Estava contando para a pastora Luiz, essa semana, faltando aqueles 185 mil, liguei para uma pessoa que eu não tinha visto uma vez na minha vida, e eu nunca tinha feito isso, ligar e pedir uma oferta. Liguei para esse irmão, falei, olha, a gente está no meio de uma construção e tal. Ele falou, pastor, não, a gente vai ofertar. Aí ele quis ir ver a construção, falou, pastor, pode contar, eu vou ofertar $5.000. Falei, aleluia. Aí ele falou, olha, meu filho vai correr essa semana, lá no autódromo, lá em Miami, você podia ir, eu vou fazer um churrasco. Eu fui lá, irmãos, churrasco, ver o rapaz correndo no autódromo, sol quente, rachando minha cabeça. E eu feliz. Aí ele começou a contar, não, pastor, não sei o quê, porque eu fiz isso. Pastor, eu vou mandar $50.000 para lá. Irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Você não precisa mendigar nada. Deus sabe as suas necessidades, Ele vai trazer provisão, Ele vai trazer favor, Ele vai cuidar dos seus filhos. Você que está cuidando dos filhos dos outros na sala, eu quero te falar, Deus está cuidando dos seus. Você que vai trabalhar no encontro de crianças esse final de semana, não preocupa não, Deus está cuidando da sua família também. Você que é líder aqui, não preocupa não, Deus está cuidando da sua família também. Não vai faltar nada, pode ficar feliz nesses dias. Você que tem passado uma crise conjugal e você está desorientado, não preocupa, Deus não vai ficar devendo nada a você, pode continuar servindo na vida da igreja, que Deus vai restaurar seu casamento, seu coração vai curar feridas, Deus vai te dar coisas extraordinárias, só não abra mão do que Deus tem para você. Posso ouvir um amém? Vocês estão com fé no coração? Estou terminando, esse é o último versículo. Então ele serviu a um povo que ninguém sabia. Só quem falou A, não, acabou. Quem falou esse A vai ter mais do que o dobro do que os outros que falaram A para ele. Não, mas esse U aqui não era agora não. Foi lá atrás que eu vi esse A. Mas eu vou dar mais uma oportunidade, estou terminando, irmãos. Aleluia. E ele deu ao povo, e a Bíblia diz agora, o pessoal do teclado aqui, puder subir só o teclado. A Bíblia diz, então se dispôs e seguiu a Elias. E a Bíblia fala que o quê? Você sabe, irmãos, Deus me deu algumas conexões muito, sei lá como é que eu posso falar. Deus me deu algumas conexões que eu não consigo descrever os acessos que Deus me dá. Em lugares, com pessoas que eu fico, só pode ser o Senhor. Mas irmãos, quando esse homem serviu ao povo e antes de passar a servir a Elias, eu sempre digo, todo mundo quer servir a Elias, mas poucos querem servir ao povo. Elias é reconhecido, Elias é aceito, é profeta, faz cair fogo do céu, ele é um gay ungido, mas ninguém quer tirar foto com o povo. Aí certa vez, estava com uma pessoa famosa na minha casa, eu tinha pouco tempo de conversão, e aí tinha um monte de gente famosa lá em casa, aqui no Brasil, antes de eu casar. Aí, na hora que levantaram, o pessoal, vamos tirar uma foto aqui? E era naquela época daquela máquina de pixels, 12 pixels, 15 pixels, 433 pixels. Quantos são dessa época aqui? Levanta a mão. Quantos não sabem nem o que eu estou falando? Levanta a mão. Essa é a geração mais nova. O filhote ali levantou a mão ali. Aí eu levantei. Falei, vou sair no retrato. Quem sabe o que é retrato? Quem sabe o que é selfie?
Tá vendo? É gerações diferentes. Irmãos, eu estou quebrando o gelo para os irmãos me darem acesso ao coração de vocês, porque é muito difícil você pregar no lugar, irmãos, que ninguém te conhece. Os irmãos estão recebendo essa palavra? E aí então, na hora que foi tirar a foto, a pessoa fala assim: Márcio, tira para nós a foto. Deu vontade de desligar os pixels e ficar tirando um monte de nada. Mas eu era crente já, tinha convertido. Quem que era o Márcio? O Márcio era um povo qualquer. Sem pedigree. Mas você sabe, irmãos, é lá de trás das malhadas, que ninguém está vendo, ninguém está reconhecendo. Deus vai levar uma igreja que de madrugada traz orvalho para as pessoas. Irmãos, eu percebo algo no meu espírito nessa igreja. Diante de Deus, irmãos. Olha, não é qualquer lugar, porque fica parecendo, eu estou fazendo uma média. Eu não preciso disso, irmãos. Eu falo o que é. Não, eu não preciso fazer média em lugar nenhum que eu vou. Tem algo da parte de Deus nessa igreja, irmãos. É genuíno. É você, Deus vai usar você. Deus vai te dar conexões. Vou terminar só com um testemunho. Alguns anos atrás, eu tinha feito um projeto e Deus me conectou com um judeu. Aí esse judeu me conectou tinha um brasileiro que me conectou depois com um judeu messiânico. E esse judeu messiânico me chamou para tomar um café. Eu fui, irmãos, eu não sabia com quem que eu estava sentando. Sentei com esse judeu messiânico, aí conversando e tal, e de repente ele fala, não, porque a graça, falar um judeu, tudo bem, messiânico, mas falar da graça desse jeito. E ele começou a falar da graça de uma forma que eu falo da graça. Ele começou a falar de um jeito que nós falamos da graça. Eu falei, mano, aí deixa eu tentar entender o que é isso aqui. Eu falei, não, é porque tal, eu sou muito amigo de uma pessoa que prega a mensagem da graça. Aí eu pensei, pastor Luísio? Ele falou, não, Joseph Prince. É meu amigo. Eu sou amigo. Aleluia. Quem é amigo do Joseph Prince é meu amigo. Desde pequenininho. Desde pequeno. Aí estou conversando com o irmão. Não, é porque tem um programa também. Eu falei, programa, irmão? De que você tem um programa? Não, na televisão. De televisão. Ele não era o apresentador. Ele é o dono da rede de televisão da Europa. E eu estou lá tomando meu café, olhando para ele. E não pode parecer, irmãos, eu sou muito tímido. Reservado, hoje em dia eu falo que eu sou reservado. Então, quem é amigo meu, mas eu fazer amizade nova, irmãos, eu sou muito discreto, muito calado. Aí eu estou tomando café, olhando para o cara. Aí eu falei, mano, você acha que a gente pode... Estou tomando café, hein? Chamar o Joseph Prince? Quem é amigo do Joseph Prince é meu amigo. Esse irmão vai na nossa igreja e prega. Esse irmão me liga e fala, não, Márcia, é porque a gente acabou de construir um hotel 5 estrelas em frente ao Coliseu. E eu quero chamar todos os pastores que você caminha, o que tiver de gasto em terra, 50% eu pago. O café já tinha acabado há 3 horas, eu estou com a xícara ainda.
Manda um recado para ele. E aí, o Joseph Prince. Aí eu fui para o Japão para uma conferência com o pastor Aloysio. Pastor Aloysio, falei para ele que eu tinha feito uma conexão. Pastor Aloysio, Márcio, eu estou indo lá em Singapura. Aí eu já mandei o recado para o meu amigo. Lembra do meu amigo? Do Joseph Prince, desde criança? Amigo meu. Falei, mano, meu pastor está aí em Singapura. Eu queria que ele conhecesse o Joseph Prince, porque ser importante para o meu pastor é importante para mim. Falou, me dá um minuto. Irmãos, o homem colocou aquela foto que vocês viram do pastor Aloysio, porque eu pedi para o Joseph Prince encontrar com o pastor Aloysio. E o pastor Aloysio encontra com o Joseph Prince, e aí depois a gente vira uma conexão, e que agora a gente tem acesso a ele, e que ele pode vir pregar na nossa igreja, e que eu quero levar ele na nossa conferência lá, por causa de uma conexão de um... Mas você sabe quem que eu era? Eu não era Elias. Eu era um povo que alguém acreditou em mim. Eu era aquele povo que ninguém queria tirar foto. Eu era aquele povo que ninguém reconhecia. Mas sabe de uma coisa? Não há dívidas diante de Deus para aqueles que deixam para trás pai, mãe, família. Não tem dívida. Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Deus está chamando. E agora, eu nunca sei o que Deus vai fazer numa pregação, e eu nunca fico pensando o que eu vou falar, irmãos. Eu sempre gosto de fluir no Espírito. Eu quero fazer aqui, então, agora, essa é a percepção que eu tenho. Fazer um apelo, não é para pastores, não é para novos líderes, é para quem Deus tem chamado. Chamado a evangelizar lá no seu trabalho, lá na escola onde ninguém está vendo, lá na sua família, lá na sua célula. Mas às vezes você fica, peraí, mas eu tenho que deixar alguma coisa. Eu quero fazer um apelo, que venha à frente aqueles que Deus tem chamado de alguma forma, mas que você tem tido receio de deixar para trás algo. Eu quero fazer esse apelo. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou orar com você aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Vem aqui à frente. Quem Deus tem te chamado, quem Deus tem falado para você, um ano, um dia após o outro, Deus está chamando, porque são coisas legítimas, irmãos. Pastor, é tão difícil. Aquele relacionamento é um peso, eu não consigo deixar. As finanças, eu fico preso. As coisas eu não consigo desvincular. Deus está te chamando. Deus está te chamando, meu irmão. Palavra e impressão que eu tenho no meu espírito é que hoje Deus está abrindo algo no mundo espiritual sobre a sua vida. Deus está desencadeando um derramar de algo extraordinário, como um orvalho de madrugada. Você que tem feito e acha que não tem sido visto, que Deus não tem olhado para você, eu quero te falar, Deus está vendo você como aquele orvalho de madrugada que ninguém vê. Que ninguém vê, mas Deus está vendo. A minha oração é que você saia daqui totalmente entregue a Deus, sem medo. Sem medo. Deus nunca vai te chamar para algo se Ele mesmo não te der. Deus nunca vai te chamar para um trabalho sem te dar as ferramentas. Nós não servimos a um Deus incoerente. Deus nunca vai te chamar para uma oferta se Ele mesmo não prover os recursos, as bênçãos, o dinheiro. Deus nunca vai te chamar para um passo novo. Irmãos, se não tem um barco naquela água que Deus manda você pisar, você vai andar por cima das águas. Deus não te chama para algo que Ele mesmo não provê. Eu quero que você venha aqui para frente. Chega aqui para frente, vem para frente, chega mais. Chega mais. Pode vir, porque Deus está liberando vocês agora para esse novo tempo dele sobre a sua vida. Que tempo é esse? Eu não sei o que Deus vai fazer.
eu não sei o que Deus falou, eu só acredito que Deus está te falando, pode vir. Eu te sustento pela minha mão. Pode responder, porque eu vou guardar a tua casa, eu vou guardar a sua família, porque eu sou um Deus presente. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. A palavra de Deus para você é: pode vir que eu vou te sustentar. Se você recebe essa palavra, se Deus está te chamando para as nações, se Deus está te chamando para ser um pastor, se você tem medo de algo, o Espírito de Deus está falando, pode vir, porque eu vou fazer. Feche os seus olhos agora e levante as suas mãos, o mais alto, como se você fosse pegar do trono de Deus agora. Espírito de Deus, Pai, eu creio que algo está sendo liberado profeticamente no meio dos irmãos dessa igreja. Senhor Deus, eu creio que eu ouvirei testemunhos, ó Senhor Deus, desse novo tempo, de uma nova entrega. Pessoas que andarão nos passos com os pastores, que caminharão nesse nível, que responderão num outro nível mais elevado. Eu abençoo você, não tenha medo. Deus está cuidando dos seus filhos, dos seus netos, da sua geração. Deus está cuidando do seu casamento. O Senhor está levantando nesses dias alguém que seja apaixonado, entregue e rendido a Deus. Pastor, eu sou muito velho. Você está respondendo no tempo certo. Eu sou muito novo. Deus está te falando, você está respondendo no tempo certo. Pastor, eu sou solteiro. Você está respondendo no tempo certo. Eu sou casado. Você está respondendo no tempo certo. Você passou por um divórcio. Você está respondendo no tempo certo. Deus está falando para algumas pessoas que divorciaram: eu estou curando feridas aí dentro de você, meu filho, minha filha. Eu estou curando você hoje. Eu estou te levando para esse novo momento na sua vida. O Espírito de Deus está falando aqui. Fala para o Senhor o que você tem que falar. Fala: Deus, eu quero responder, eu quero ser essa pessoa, eu quero servir, eu quero essa porção, eu quero fluir do Espírito, eu quero, Senhor Deus, ser movido pelo Espírito de Deus. Abre a sua boca, eu quero ouvir a igreja agora orando. Ore ao Senhor Jesus, ore ao Senhor Jesus, fale ao Senhor. O Senhor está como um coração rendido, ouvindo e recebendo cada oração. O Senhor recebe no coração dele. Abre a sua boca, abre a sua boca. O Senhor está ouvindo o que Deus está te chamando. Aonde? Para que lugar? Para fazer o quê? É no trabalho? Comece no seu trabalho. É na escola? Comece na sua escola. É aonde? É aonde? É numa panificadora? É num restaurante? Deus está te chamando para esse novo nível, uma nova medida. Esse orvalho vai alcançar gerações, vai alcançar essa cidade. Haverão conferências tão grandes, irmãos, que não caberão nesse prédio. O orvalho que está fazendo algo na madrugada, aonde pessoas não veem, vai crescer e vai alcançar tantos lugares. Tantos lugares você vai frutificar. Deus vai prosperar o seu caminho para você investir na obra. Deus vai te dar paz. Deus está dando paz em algumas cabeças que estão confusas, com tantos conflitos. Deus está restaurando corações feridas. Deus está concluindo o seu passado para esse tempo novo. Espírito Santo de Deus, aleluia. Abra sua boca.